Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, Sónia. Bom dia aos telespectadores. É verdade, tem havido ao longo do tempo, e se calhar os profissionais de saúde contribuíram para isso, sim, para uma série de ideias erradas à volta do café. E realmente o café, não existem motivos, não existem provas científicas para tantos receios e para tantos medos. Antes, pelo contrário, começámos a dispor de várias provas científicas que demonstram claramente que o café pode ter um efeito protetor em relação a vários problemas de saúde. Isso é o que eu digo para a quantidade de cafés que bebo. Nós, no nosso trabalho, no dia-a-dia, na nossa relação com os nossos pacientes, uma relação de continuidade, e agora que se defende cada vez mais uma medicina centrada na pessoa como um todo, não só, ou não tanto centrada só no sintoma ou na doença, vamos-nos apercebendo nessa relação dos hábitos, dos costumes e às vezes certos receios que as pessoas têm em relação aos seus hábitos. É frequente encontrarmos pessoas, ainda há dias um paciente meu que é diabético me perguntava: "Sr. doutor, o café faz mal à diabetes?" E no fundo por trás disto estava ali alguma conflitualidade familiar. Cada vez que ele tomava café havia alguém lá em casa que lhe dizia: atenção, cuidado. Exatamente. E não existe qualquer motivo, qualquer prova científica. Antes, pelo contrário, dispomos de provas científicas que demonstram que o café tem um efeito protetor em relação ao desenvolvimento da diabetes. Quer atacar já nos benefícios? Podemos passar por aí. É mais fácil. É mais fácil se nos seguirmos então vamos pelas imagens. Okay. Exatamente. Até vitaminas tem o café, vitamina B, por exemplo. Exatamente, vitamina B, antioxidantes. É uma fonte de água também, não é? Quando bebemos café. Mas não sou bem o que o doutor sabe. Vamos aos benefícios então. Olha, por exemplo. Ora, bom, hoje em dia dispomos então de provas científicas claras que o café tem um certo efeito protetor. É óbvio que com isto não estou a dizer que assim, eu vou tomar muito café, logo não vou ter diabetes. Não é isso, atenção. Mas o consumo regular de café, e quando falo de consumo regular de café, neste caso falo até 3, 4 expressos à moda portuguesa, sim. Por dia, ao longo da vida, realmente confere um efeito protetor em relação a doenças como diabetes, doenças do foro demencial, doença de Alzheimer, doença de Parkinson também, e mais, também tem um efeito protetor em relação a problemas do fígado, por exemplo, em relação a problemas como a asma brônquica. O café realmente confere algum efeito protetor em relação a esses problemas. Finalmente arranjo alguém que me defende. Custou, mas foi. Uma dúvida que as pessoas colocam frequentemente é a quantidade máxima de café que poderão consumir e beber. Diz, Sónia. Não, vamos primeiro ouvir a resposta. Diga. Atualmente é relativamente consensual que a pessoa poderá tomar até cerca de 300 miligramas de cafeína por dia. Sim. Traduzindo isto para termos práticos, houve um estudo realizado por um grupo de investigadores da Faculdade de Farmácia aqui da Universidade do Porto, que chegou à conclusão que, em média, o expresso português contém cerca de 75 miligramas de cafeína. Por isso, cá está, os 3, 4 expressos por dia. Agora é a média que tomas, Jorge? 1, 2, 3, 4. Sim, pode ser 5, em alguns dias 5. Sim, mas podes dizer quantos é que tomavas há pouco tempo? Não, há pouco tempo era rapaz para tomar para aí uns 6. E meio para aí. Pronto, tomava uns 12, mas já houve tempos piores. Na verdade, na resposta ao café e à cafeína, existe uma grande variabilidade de pessoa para pessoa. Ouviste, Sónia? Ouvi, muito atentamente, claro. Quais os riscos se as pessoas consumirem uma quantidade excessiva, digamos, se forem além dessas 300 miligramas? Na verdade, não são riscos muito sérios, são mais riscos no foro, por exemplo, da pessoa ficar excessivamente ansiosa, de começar a ter problemas, por exemplo, de sono. Mas, doutor, não pode, por exemplo, causar irritação na mucosa intestinal? A excessiva cafeína? Esse efeito é daqueles... Está-se a referir, por exemplo, mucosa intestinal ou azia, problemas de estômago? Problemas de intestino, de estômago... É sim. Estou a perguntar apenas, Jorge. Estou a zelar pela tua saúde. Lá está. Aí entra,
pode ocorrer e pode haver pessoas que realmente não se sentem bem com a ingestão de café e que quando tomam café ficam com azia. E aí entra muito a variabilidade individual. E aí cada caso é um caso e a própria pessoa deve começar a conhecer o seu organismo. O café de saco não consigo beber. Porque provoca-me imediatamente azia e lá está, fico é com algo extremamente variável. Tem que ser expresso, não é? Sim. E também a própria pessoa, por exemplo, há pessoas que com um café se sentem bem, ou com um café a determinada hora do dia, mas que se tomarem esse mesmo café a outra hora do dia já se sentem mal. E aí lá está, entra a variabilidade e a pessoa deve começar a conhecer-se a si própria e vamos um pouco mais ajustar. adiante até para depois colocarmos as questões que eu e a Sónia temos aqui reservadas. Muito bem. Outro dos benefícios, e este é bastante claro, mas está cientificamente demonstrado, é que realmente o café melhora o estado de alerta. Pode continuar. Melhora a resistência física, de modo que realmente no dia-a-dia que todos nós temos, com muita pressão, com muito esforço, por vezes o café tem esse efeito benéfico no dia-a-dia das pessoas, digamos, com toda a pressão que vivemos. Em relação ao consumo do café na gravidez, aí realmente temos que ter algum cuidado. Tem havido estudos que apontam... Não acontece comigo, como tu sabes, que eu não engravido, Sónia. Ainda. Temos tido estudos que apontam, digamos, as conclusões apontam em direções opostas, com alguma controvérsia. Contudo, é altamente consensual que o consumo até 200 miligramas de cafeína por dia é seguro na gravidez. Estamos a falar de até 2 expressos, mais ou menos. Mesmo assim, convém aqui ter algum cuidado, sobretudo porque parece haver, ou alguns estudos indicam, que um consumo excessivo de café, de cafeína, e atenção que a cafeína pode estar presente noutras bebidas, chá, por exemplo chá. Exatamente. E o chá Uma cafeína. chá em média tem cerca de 30 miligramas de cafeína. Por isso, é preciso ter, nesta contabilidade que eu estou a fazer, é preciso também ter isso em consideração, não é? Mas realmente o consumo excessivo de cafeína poderá estar associado ao risco, por exemplo, de abortamento e de modo que na gravidez é preciso ter aqui algum cuidado. Ter algum cuidado. Não, 1 ou 2 expressos por dia parece ser seguro. Suficiente, não é? Não mais do que isso. E é engraçado, e a natureza humana realmente é fantástica, porque normalmente as grávidas, e no meu caso também aconteceu, enjoam café, até o cheiro incomoda. E normalmente na fase de gravidez, realmente a grávida não toma nem tolera o café, não é? É verdade, isso é muito frequente e em geral é isso mesmo que acontece. Ou seja, a própria grávida, quase que a própria grávida exclui. Normalmente reduz significativamente o consumo de café durante a gravidez, de uma forma devido natural. a isso, devido às náuseas, devido àquilo que vai sentindo durante a gravidez. Em compensação, depois tem desejos estranhos durante a noite. Então vamos aos alguns mitos. Já estamos com o nosso tempo. Por exemplo, as pessoas muitas vezes têm receio que o café possa provocar cancro. Até hoje nenhum estudo demonstrou essa associação, antes pelo contrário. Por exemplo, parece ter um efeito protetor, embora são estudos ainda preliminares, um efeito protetor em relação ao cancro do cólon. Relação café-coração, patologia cardíaca. Não também provoca aceleração? pode provocar um aumento dos batimentos cardíacos, de modo que é uma daquelas indicações, normalmente quando as pessoas têm ou arritmias, ou taquicardias, palpitações, nós aconselhamos as pessoas a reduzir o consumo de café. Contudo, mesmo, por exemplo, existem estudos feitos em pessoas que tiveram infartos do miocárdio, e que se foi verificar se as pessoas que depois consumiam café se tinham um maior risco de recorrência desse infarto. Claramente, o estudo apontou que não, o consumo de café, mesmo nessas situações, é seguro, ou seja, não há motivo para termos receio. Em relação à pressão arterial, se eu for a caminhar na rua e encontrar alguém e iniciar uma simples conversa, é normal que a minha pressão arterial tenha um ligeiro aumento, alguns milímetros de mercúrio, alguns valores, algumas unidades. O efeito que o café tem na nossa pressão arterial é dessa ordem de grandeza, é semelhante a isso. Por isso não há motivo para uma pessoa que seja hipertensa deixar de consumir o seu café. Não há motivo para esse receio. Bom, a importância do equilíbrio, não é? Uso sim, abuso temos de ter algum cuidado e realmente o reconhecer que cada caso é um caso e existe alguma variabilidade de pessoa para pessoa. Café à noite. Há muita gente que se questiona.
Muito bem, nós afirmamos que o café aumenta o estado de alerta. Por isso mesmo. E realmente pode perturbar o sono. Contudo, mais uma vez, é um efeito muito variável e a pessoa tem que se conhecer a si própria. O descafeinado é uma boa solução? O descafeinado pode ser uma boa solução. Um café descafeinado, recordo que eu disse que o expresso tem cerca de 75 mg de cafeína. Um descafeinado, em média, tem até cerca de 3 mg. É uma quantidade muito pequena e realmente pode ser uma solução. E mesmo assim há pessoas que, tomando um expresso à noite, não sentem qualquer efeito sobre o seu padrão de sono. O menino dorme logo. E se beber chá preto não consigo dormir, por exemplo. Chá preto não... Tal variabilidade. Provoca-me o corpo humano é, tem reações extremamente variáveis. Exatamente. Quantos cafezinhos bebe por dia, doutor? Eu normalmente bebo café com leite. Exato. Mas só bebe de manhã. E começo o dia com 2 boas chávenas à moda alemã. Sim. Eu tenho algumas origens da Alemanha, de modo que o meu hábito vem desse país. Almoço, não é? É curioso que não costumo consumir tanto o expresso português. Sim, senhor. Doutor, muito obrigado. Obrigada. Por mais esta visita à Praça da Alegria. Bom dia.